Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, da nossa semana homeopática. Espero que vocês estejam gostando. Fazem um favor aí de, se possível, compartilhar a live, tá bom? Só clicar nesse aviãozinho aqui e compartilhar passar para os seus contatos, tá bom? Para convidar mais pessoas para esse tema que, particularmente, eu acho o tema mais importante da semana, tá bom? Que, consequentemente, não é um tema que é totalmente relacionado à homeopatia, mas é um tema que envolve muito e explica muito o problema que existe, que nós enfrentamos muito com a homeopatia. Então, particularmente, eu acho um tema ainda que pouquíssimos homeopatas conhecem, tá? Que é o problema do cientificismo, e que deveriam conhecer mais pelo fato exatamente dessa questão afetar tanto a homeopatia, não de hoje, né? Muitas pessoas acham que os problemas que a gente enfrenta para divulgar, para fazer homeopatia hoje em dia, eles vêm de hoje. Não, vem de muito anterior, até mesmo de Hahnemann. Mas para entender tudo isso, a gente precisa entender um monte de questões, um monte de paradigmas, um monte de questões filosóficas, para então a gente conseguir enxergar esse problema como de fato ele é, tá bom? E é por isso que hoje eu trouxe o David, convidei ele para dar essa live pra gente, porque eu acho que uma das pessoas que podem trazer esse tema. Então eu já vou chamá-lo aqui, tá bom? Só para a gente citar, ainda está rolando nossa promoção, tá bom? Ainda está rolando a promoção. Ô David, boa noite. Tudo bem, Leonardo? E aí, tudo bem? Boa Prazer. noite. Muito obrigado aí. Muito obrigado por você ter aceito, vir falar com a gente hoje, tá? Tá sendo um prazer. É um enorme prazer. Olha, me perdoa a minha cara de sono, né? Porque, como você sabe, acabou de nascer uma filha aí, então no meio da noite eu tô acordando ainda. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu imagino até, né? Eu vi acompanhando lá você, eu vi que ela tinha nascido, acho que foi no domingo. No domingo, exatamente. Domingo, né? Eu falei, nossa, coitado, bem agora. Não, claro, que bom que ela nasceu, né? Mas bem agora eu fui importunar você. Mas, então, novamente, muito obrigado mesmo por ter aceito, tá? Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Então, pessoal, só para trazer para vocês, então, a nossa promoção para a nossa plataforma para assinantes ainda continua, tá bom? Se você quer conhecer mais, acesse o nosso link lá na bio, para você então ver a promoção do nosso plano anual, beleza? No final a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, David, eu queria pedir assim, para você inicialmente se apresentar. Claro. Sua formação, um pouco de quem você é, tal. E se você tem algum tipo de relação com a homeopatia. Claro. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Já falei, é um prazer enorme. Aliás, até para falar sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito desse tema e venho estudando há muito tempo. E calha um pouco com a minha formação, né? Eu tenho graduação, mestrado, doutorado em matemática e trabalho com inteligência artificial hoje, né? No dia de hoje. E venho estudando cientificismo a longa data, né? Desde quando eu comecei a topar com aristotelismo e tomismo, né? Por algumas questões envolvendo a matemática, obviamente, mas o cientificismo acaba caindo.
Por quê? Eu digo isso porque eu fui um cientificista, né? Olha, nada melhor, Então, então. eu tive que entender melhor o meu posicionamento que eu nem sabia que tinha, né? Uhum, Só vinha saber depois, obviamente, né? E o meu contato com a homeopatia, né? Meu sogro, ele é um médico homeopata, ele é pediatra por formação, né? E homeopata também. uhum. Então, mas não se estende muito além disso, né? Mas eu sei de várias coisas que ele me fala, que ele fala para Ah, a sim. gente, inclusive com as nossas filhas e tudo mais, né? Aham, sim, bacana. Ah, que bom ficar sabendo disso, assim, que você teve esse ponto, né, de ter sido um cientificista, né, de ter passado por isso. E ter, Com assim, eu certeza. acho que o principal é ter reconhecido, entendido um pouco dessa, né, dessa maneira de pensar que você tinha. Eu acho que isso é Sim, primordial, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu com não sei se eu certeza. tô, se eu tô errado, mas de certo modo, assim, querendo ou não, nós todos, a grande maioria, né, de nós, tem um pouco de um quê de ser cientificista, Totalmente. né? Totalmente. Uhum, Totalmente. E eu vou, à medida que a live for decorrendo, uhum, espero que isso fique claro para as pessoas, né? uhum, Mas só para dar um exemplo. Como é que você encerra uma discussão que você está tendo com uma pessoa hoje? uhum, Como você encerra? É comprovado cientificamente. sim, Acabou. uhum, Né? Então a discussão se encerra nesse momento. O que está subjacente aí? O que está por trás de tudo isso? Né? Espero também deixar claro aqui, né, que o cientificismo, ele, além de ser um posicionamento filosófico, né, ele está permeado na cultura, está presente na cultura. Então você, você sendo uma pessoa inserida na cultura, vai possuir alguns respingos de cientificismo na sua cosmovisão, naturalmente, porque esse é um pensamento que está na cultura. uhum, entendi, de fato. É, até o exemplo que você deu demonstrou muito bem isso. Eu acho que todo mundo Não, conseguiu se colocar nisso, né? não, Perfeito. exatamente. Né? Ou até de maneira passiva ou ativa. Né? Você encerrando uma discussão dessa forma, não, olha, comprovaram lá, sei lá eu, aquecimento global, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Né? Uhum, Comprovado cientificamente, acabou. Né? Aí vem ou alguém fala para você e de maneira passiva você aceita isso. Né? sim. Mas existem várias nuances, né, nisso. Assim, por exemplo, o que significa comprovado cientificamente? O que é isso? Uhum, Né? O que é exato. consenso científico? Existe consenso científico? Até que ponto uma teoria científica descreve o fato real? Né? Então, você tem várias coisas que não são Uhum, questionadas, né? Não são, como que eu posso dizer, nem sequer pensadas, né? São exato. simplesmente aceitas. Né? Uhum, sim. É, Mas você também teve algum contato de repulsa por por cientificismo? então, como, né, assim, a princípio eu tive sempre, antes, na verdade, de começar a faculdade, eu comecei a estudar por conta da homeopatia, né? E eu tinha uma cabeça muito, não sei, assim, eu sou muito pragmático, então eu tinha uma coisa assim de ser muito elementar. Então, por exemplo, não, se isso daqui está acontecendo, se existem pessoas que conseguem enxergar esse fato, se eu consigo enxergar esse fato, então se existe, por exemplo, né, a experimentação no homem-são, que é uma dos pilares da homeopatia, fala, tá bom, funciona, tá aí, né? Sim. Se é um fato que acontece no mundo real, então tá bom. Aí então eu sempre, só que aí eu sempre parava e falava, mas por que existe essa guerra, né? E era disso que eu até queria citar com você.
por que que existe, assim, toda essa guerra dentro de algo que é ciência, né? Dentro de uma discussão científica, ou seja, de algo que era para ser algo sem algo apaixonado, mas algo racional, tranquilo, né? Uma conversa tranquila. Então a gente percebe que quando a gente fala de homeopatia, eu não sei se você, acho que deve ter já ouvido falar do Instituto Questão de Ciência. Sim. Então eu fazia um trabalho assim agora eu já parei com isso, que eu já perdi a paciência, mas eles faziam até congressos assim só para atacar a homeopatia. E eu, por querer, ia em todas as postagens, falava com eles. E você vê a maneira como as pessoas reagem, você fala assim, peraí, isso daqui não é possível que isso tenha a ver e isso seja uma maneira científica de lidar com uma questão. Né? Então, você é um pseudocientista, eu não discuto com você. Você deveria estar preso. Já escutei isso daí. Você deveria estar preso porque vocês fazem vocês são pessoas que enganam, né? Vocês causam mal às pessoas. Então, assim, todo tipo de coisa assim, né? E coisas assim completamente absurdas. Desse exemplo que você citou. Então, eu me recordo muito de uma vez que eu discutindo com um cara, assim, um post lá, e o cara falou assim, não, faz 10 anos que eu estudo esse negócio e eu sei que não funciona e não sei o que e tal. E eu tenho mestrado nisso daí, eu tenho mestrado em farmacologia clássica, tal. Então é impossível a homeopatia funcionar. Eu falei, beleza, né? E aí o cara pegou e falou assim, mas se sair algum dia algum artigo respeitável, né? Sair algum dia um artigo numa revista respeitável, eu mudo de opinião. Eu falei assim, nossa, mas você, né, assim, você estudou todo esse tempo, você teve todo esse caminhar, né? E aí, do dia para a noite, você muda completamente a sua opinião para algo completamente inverso ao que você tinha tirado, né? Do nada, só por causa de uma revista que publicou um artigo. Então, assim, realmente, aquela vez eu falei, não, isso não é possível. E aí que eu fui começando a entrar nisso daí, comecei a falar assim, não pode ser, isso daqui não é normal, né? E esses ataques, é muito interessante que eu acabei de dar uma aula na nossa plataforma para assinantes, e foi uma aula exatamente sobre uma das bases homeopáticas, que é a substância infinitesimal, né? Então, da substância que passa do número de Avogadro e passa a não ter nenhuma substância farmacologicamente ativa, quimicamente ativa, só encontro, né, água e álcool, ou então açúcar. E então a gente vê, e eu peguei trechos de discípulos, né, de pessoas que estudaram, que trabalharam com o fundador da homeopatia, que é o Samuel Hahnemann. Trechos deles e do fundador, citando problemas, mas assim, absolutamente idênticos aos problemas que a gente tem. Citando ataques que são absolutamente idênticos aos ataques que a gente tem hoje em dia. Eu falo, nossa, não é de hoje isso. Não é de hoje, né? E exatamente assim também no meio acadêmico. Sim. E que altura são esses ataques que você está citando? Então, nós temos muitos trechos, assim, a homeopatia teve um início ali no final do século XVIII, 1790 alguma coisa, e aí o Hahnemann ele viveu até 1830 e poucos ou 40, não me recordo direito, mas tem alguns trechos que 1843, por aí. Certo. Nessa base. Sim. Uma época que o positivismo estava se sobressaindo também. Positivismo. Entendi. Uma coisa que eu percebo muito é que no meio homeopático, a maioria, 99%, não faz ideia
É sempre aquela mesma história. Ah, a indústria farmacêutica paga esse povo para falar mal. Não, tudo bem, isso, né, acontece e tal. Só que eu acho que não Mas é não é. o fundo do problema, né? Ah, exatamente, você tem toda a razão. Acho que não é simplesmente. Isso provavelmente não. De fato acontece porque a gente tem um monte de dados que comprovam que esse tipo de coisa acontece. Sim, Mas, de maneira geral, né, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o pensamento cientificista subjacente. Primeiro, com a definição do que é ciência. O que é ciência? Né? Afinal de contas. Veja, os gregos definiam ciência, né? Tudo isso começa, a divisão de ciência, a divisão do conhecimento humano, ela começa na Grécia Antiga, especificamente com Aristóteles. Né? Aristóteles é o primeiro que vai fazer uma distinção entre ciências e metodologias de conhecimento, etc. Aliás, Aristóteles, que todo mundo sabe, né, catalogou sozinho mais de 70 espécies de animais, porque ele era um grande biólogo, além de ser um grande filósofo. Né? sim. Mas ali eles definiam o que era, o que significa você dizer, o que é a palavra ciência, o que é ciência. Né? E você tinha na Grécia, primeiro, aquele estado em que você tem uma mera opinião, que é chamada de doxa. Né? Você tem uma mera opinião sobre determinado fato, determinado fenômeno, determinada, sei lá, situação ou determinada ou cosmovisão do mundo, sei lá. Mas simplesmente fica nesse estado de doxa, de opinião. Você não sabe justificar isso. Né? Quando você entra, né, para o estado que eles chamam de episteme, né, que é um conhecimento, por isso daí que vem a palavra epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento na filosofia, você adquire um conhecimento. Né? Agora, quando essa passagem da mera opinião para o conhecimento ela se dá de maneira justificada, veja, eu estou falando só de maneira justificada, racionalmente, não estou utilizando nenhuma metodologia, de maneira justificada racionalmente, você tem o que a gente chama de ciência. Certo? Então, veja, nessa definição de ciência, que era o que a humanidade tinha até o advento, né, do pensamento moderno, abrange teologia, abrange as ciências particulares, né, biologia, matemática, sei lá eu, medicina, né? Tudo está dentro desse escopo de ciência. Então, o monopólio da palavra ciência foi, né, reivindicado por esse movimento que a gente está chamando de cientificismo hoje. Né? Hoje, quando a gente fala de ciência, o que a gente está se referindo? As ciências empíricas, que é uma parte do estudo da realidade. Né? Especificamente, né, nas ciências empíricas da modernidade, você tem basicamente o Jacques Maritain, o filósofo Jacques Maritain, não sei se você conhece, Sim, sim. ele costumava, lá no livro dele, The Degrees of Knowledge, ele costumava fazer uma distinção entre as ciências que ele chama, as ciências modernas, ciências empíricas e ciências empiriológicas, certo? E nas ciências empiriológicas você tem 2 graus, que são ciências empirioesquemáticas, ou seja, que você precisa de uma metodologia o empírio aqui vem da experiência, ou seja, você precisa fazer uma experimentação para comprovar um determinado conhecimento. A metodologia de adquirir esse conhecimento e você justificar racionalmente o conhecimento adquirido é dada por o que a gente chama hoje de método científico. Né? E as ciências empirioesquemáticas usam esquemas para você falar do conhecimento que você está, se referir àquilo que você está conhecendo. Por exemplo, quando você está falando na biologia mesmo, você está usando vários esquemas. Células são esquemas, etc. Então, a biologia se encaixaria como uma ciência empirioesquemática, dentro dessa divisão do Jacques Maritain. Uhum. E as outras, a ciência física, por exemplo, as outras, e grande parte das outras, que utilizam de um arsenal matemático, e a medicina está fazendo isso hoje, né, também, entra no que ele chama de ciências
empiriométricas. Por quê? Você utiliza de um instrumento para fazer uma medida do caráter quantitativo da realidade, e desse caráter quantitativo você vai lá, utiliza todo o arsenal matemático, e você está nesse nível, nesse extrato. Você não está falando, se referindo mais à realidade em si. Você está no extrato da categoria da quantidade, Uhum. da realidade falando. E É, essa... só uma. Pode falar. Não elas não conseguem atingir a essência daquilo mesmo, Não. somente os dados quantitativos, né? Exatamente. E eu vou tentar explicar quando e por que acontece isso. Uhum. Mas então, você está nesse extrato. E as ciências modernas de hoje, o que a gente chama de ciência hoje, basicamente se reduz a isso. Ciências empiriométricas. Você está se referindo a modelos empíricos utilizando o arsenal matemático. Uhum. Né? E você... Não tem problema. A questão é a seguinte: não tem problema você fazer isso. Não é um problema em si você olhar para a categoria da quantidade das coisas. Não tem problema algum. O problema está no que eu vou falar depois, que é você reduzir a realidade à quantidade. Entendi. Você está entendendo? Você Uhum. tem, você tem aspectos qualitativos no real que eles são completamente ignorados. E é aqui que entra o começo de toda esse samba do crioulo doido aí, né? Que fala. Uhum. Até o advento da modernidade, né? Com os filósofos modernos, com John Locke, René Descartes, todos esses caras aí, Francis Bacon, etc., a humanidade costumava ver a realidade como um todo. Né? Inclusive, você tem na escolástica, que é o pensamento que antecede essa visão moderna, né? A teoria das quatro causas de Aristóteles incumbida ali, né? Você tá na escolástica. Então, você olhar para você explicar um ente, qualquer ente da realidade, o que seria necessário? Olha, ele tem quatro causas. Que são causa formal, o que é, que responde a pergunta, o que é? O que é isso? Quid? Quid est? O que é isso? Né? Essa é a causa formal, que é a essência que você está falando. Uhum. Né? A causa material, que é a matéria, que é composta, né? Que recebe essa forma. Por exemplo, você tem um livro aí atrás de você. Né? Esse livro atrás de você, a causa material dele ali, sei lá, é o papel, e etc. e tudo mais. A forma é a forma do livro. Né? Uhum. Veja, forma aqui não significa, é um artefato, tudo bem, um ente natural, mas forma aqui não significa completamente as dimensões geométricas da coisa. Não é nesse sentido. Mas é aquilo que responde o que é. Por exemplo, quando você vê um sapo na sua frente, o que o seu intelecto está inteligindo é a forma do sapo, a essência do sapo. E você olha para aquilo lá e diz, o que é isso? É um sapo. Sim. Eu não Você não está vendo, preciso medir as não precisa patas medir dele para saber que ele é um exatamente. sapo. Exatamente, né? O teu intelecto ele age ativamente sobre aquilo, né? Os teus sentidos recebem através da luz, que é o meio, né? O que a gente chama de formas acidentais, que daí são meio quantitativas, algumas coisas são quantitativas mesmo. Você recebe, sei lá, o formato dele, algumas coisas qualitativas, como a coloração, etc. Cor no sentido do senso comum. Eu sei que você pode explicar a cor via luz, etc., né, num aspecto de uma maneira quantitativa. E tudo mais. Isso entra dentro de você e o seu intelecto age em cima de tudo isso, tentando pelos seus sentidos, e capta dali essa essência. Você Uhum. responde a pergunta, o que é? É um sapo. E, então, aí tem a causa material, do que ele é feito, matéria orgânica, do corpo de sapo. Né? Uhum. E por aí vai. E causa eficiente e causa final. Causalidade final
é aquilo que determina para onde aquela essência tende. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual seria a causa final do seu olho? Enxergar. Enxergar, exatamente. Tanto que a gente fala o seguinte, quando o olho não cumpre, ou quando as coisas não cumprem a natureza dela, a gente fala de graus de perfeição. Um é mais perfeito que o outro, conforme essa graduação de cumprimento da finalidade. Você usa lente ou não? Não, não, eu não. Então, o seu olho é mais perfeito que o meu olho. Concorda? Sim. Uhum. Eu preciso de um corretor para o meu olho cumprir a finalidade dele. Você já não. Então, existe essa causalidade final. E a causalidade eficiente é aquilo que faz a coisa vir a ser. Né? É aquilo que causou aquilo ali. Então, os escolásticos enxergavam a realidade nesse todo completo. E veja, aqui você tem aspectos qualitativos, assim, essência das coisas, formas acidentais que eu falei, né, as quantidades e tudo mais. No advento da modernidade, estava inserido no pensamento desses caras um anti-escolasticismo. Com Descartes, especificamente, né, você tem o rompimento com as causas formais, certo? Ou seja, não existem mais essências, não existe mais a causa formal das coisas, ou elas são feitas especificamente com o homem. Porque o Descartes, você já ouviu falar do problema da dualidade mente e matéria. Né? Sim. O Descartes, ele separa o corpo humano da alma, certo? De tal maneira que as duas coisas são substâncias distintas, são duas essências distintas. A sua Entendi. alma, a sua mente, é uma essência e o seu corpo é outra essência, para Descartes. Tem diversos problemas, né, aqui que você tem para explicar essas coisas. Uhum. Mas ele decompõe. Enquanto antes você tinha o homem como uma composição de corpo e alma assim, né, dessa forma, dessa Uhum. maneira, unificado. Você é uma essência, a tua essência, o homem é um composto de mente e matéria, Sim. certo? Você não tem essa divisão cartesiana. Mas o Descartes faz outra coisa. Ele causa, não sei se você já leu aquele livro do Wolfgang Smith, O Enigma Quântico. Não, ainda eu terminei o que ele fala da cosmologia, e aí eu ia para esse, mas ainda Ah, não ótimo. consegui. Nesse livro, o Wolfgang Smith ele cita, né, um dos grandes problemas da modernidade que vai desaguar no cientificismo, que é o que ele chama de bifurcacionismo cartesiano. Né? Uhum. E veja, os escolásticos estavam olhando para a realidade, para todos os entes, em todos os seus aspectos, numa unidade. Quem unifica tudo isso é a metafísica. Né? Uhum. Mas eles olhavam para a realidade dessa forma. O Descartes ele vai fazer o seguinte: olha, os aspectos quantitativos, aquilo que eu consigo medir do real, né? Aquilo que é mensurável. Mesmo. Isso é o que eu chamo de res extensa, ou seja, que tem extensão, e isso é a realidade. É objetivo, tem objetividade na realidade. Entendi. Certo? Os aspectos qualitativos do real, né? O Descartes coloca no que ele chama de res cogitans, que seria dentro da mente da pessoa. E isso tem um caráter subjetivo na realidade. Ou seja, depende da minha cabeça, depende da sua cabeça, depende da cabeça do fulano, do ciclano, do sei lá eu. Sim. Né? Então, tudo aquilo que é qualitativo, na realidade, não tem existência objetiva. Isso no cartesianismo. Né? E isso penetra na civilização ocidental. O cartesianismo invade a civilização ocidental. Né? Uhum. E o Descartes é o que a gente chama, era um cara que a gente chama de matematicista, que tendia, ele era matemático, um cara bom em matemática, mas ele tendia a enxergar, uma vez que ele fez essa bifurcação na realidade,
coloca como subjetivo tudo aquilo que é qualitativo e como objetivo do real tudo aquilo que é quantitativo, ele tentava enxergar tudo de maneira matemática. Né? Tudo. Entendi. A filosofia dele, a realidade mesmo, né? O que ele modela sobre a realidade e tudo mais. Uhum. E isso penetra, né? Entra. Aí mais para frente, com John Locke, Francis Bacon, né? John Stuart Mill e outros caras aí da modernidade, eles têm uma rejeição aos escolásticos gigantesca. O John Locke ele chega a falar que a gente não pode aceitar as causalidades finais, porque aceitar isso é aceitar um dogmatismo e aceitar moralidade, doutrina sobre o homem, né, antropologia, Uhum. sei lá, coisas místicas, segundo o John Locke, que não poderiam serem aceitas. Uhum. E pronto. Esses caras ganharam a discussão, né? Ganham o debate, entre aspas, ganharam no grito, né? Porque eles não fazem uma crítica fundamentada à doutrina aristotélica e tomista, digamos assim. Sim. Eles ganham meio que no grito. E isso penetra, né? E começa o desenvolvimento o que é chamado de desenvolvimento da ciência. Claro, você tem no meio também outros caras, né? Tem Galileu, tem o Nicolau Oresme, tem outros caras aí no meio que entram, né? Copérnico e tudo mais. Uhum. Mas veja, na medida que a ciência de Galileu, Copérnico e esses caras vai entrando, Newton, Leibniz, inclusive, etc., vai entrando, subjacentemente está essa visão metafísica, desse bifurcacionismo cartesiano. Sim. Ou seja, vamos olhar para a realidade de maneira apenas quantitativa, Uhum. certo? E foi o que fizeram, é o que estão fazendo, né? E é o que vai desaguar naquilo que a gente chama, que eu chamei ali, né, no começo, usei o Jacques Maritain para falar que são ciências empiriométricas. Né? Entendi. Sim. Bom, deixa eu só perguntar se tá tranquilo, se estou muito rápido, não tá. Sim, não, tá tranquilo. Eu já consigo analisar, assim, identificar, na verdade, uma grande causa do porquê que eles fazem isso com a homeopatia, então. Sim, sim. Mas pode continuar. Não, não é só com a homeopatia, né? Assim, você tem até hoje, infelizmente, a ciência, né? O que a gente chama de ciência hoje, né? Que é a ciência, ciências empíricas, ela tá, ela é muito mais, ela está inserida de política, né? No meio dela. E isso é terrível, terrível. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo. Assim. Veja, a ciência, por definição, a gente não vai falar do surgimento da ciência aqui, como que ela surgiu, etc. Mas, por definição, ela é dialética, certo? O que significa isso? Você vai lá, fala uma coisa sobre um fenômeno, um determinado fenômeno, eu vou lá, vou tentar experimentar, sei lá, usar metodologia, né, digamos, experimento e não sei o quê, enxergo outra coisa e vou acrescentando, a gente entra em conflito e vai indo e pronto. Né? E a gente vai evoluindo a teoria nesses conflitos. Isso é como funciona a ciência. Né? Sim. A ciência ela é feita de maneira dialética, não adianta, você Não, tem isso acontecendo o tempo inteiro. sim. Aí quando, por exemplo, você tem dentro de um debate com causas antropomórficas para o aquecimento global, por exemplo, né? É um exemplo. Você tem diversos cientistas, eu estou falando só dentro do espectro das ciências empíricas, a comunidade científica aceita, entre aspas, aí que eles, dentro deles mesmo, né? Sim. Diversos cientistas que são contrários a essa tese de que a causa do aquecimento, não é nem o aquecimento global em si, a causa do aquecimento global ser antropomórfica, ou seja, o homem é a causa do aquecimento global. Uhum. Esses caras são boicotados na academia.
Sim. Né? Eles não recebem financiamento, eles não recebem nada. E os caras estão apresentando ali, olha, a interpretação deles dos fenômenos, do que está acontecendo. Sabe? Não, A gente tem aqui no Brasil, eu acho que teve um cara famoso aí, como é que é o nome dele? O professor da USP, é o Ricardo Felício, Ricardo Feliz. Aham, conheço. que sofreu esse tipo de boicote. Né? Então, aqui você vê que a ciência, a modernidade, ela já está permeada de política. Sim. Tem dinheiro, tem finanças. Aliás, é uma ilusão você pensar que hoje, né, a ciência ela é isenta de qualquer coisa. Aham, Ela sim. é um negócio que nós estamos, sabe, como se fosse o, o hall, assim, o Olimpo, e está aqui descobrindo tudo e pronto, não tem, é isenta de É, qualquer paixão humana, de qualquer manifestação humana, de qualquer manifestação política, exatamente. cultura, não sei o quê. Cara, Aham, isso é bobagem, cara. Isso é sim. bobagem, pelo amor de Deus. A ciência está inserida numa cultura, recebe dinheiro de um lado para fazer pesquisa, do outro lado não está recebendo dinheiro. Recebe, sei lá, eu tenha uma hora em causas religiosas. Né? Você Aham. tem. Alô, Ah, Leonardo? voltou. Só a sua câmera que tá parada, mas. Ah, tá, tá. A voz É, estava. Eu vi isso. só que a câmera estava parada ali, eu pensei que tinha caído. Aham. Aí você tem até às vezes algumas motivações, não, isso não significa que o que a pessoa está falando é mentira, é falso ou verdadeiro. Mas existem outras influências e a ciência não está completamente isenta. Isso que eu quero dizer. Né? Aham. Por Sim. exemplo, o Newton, Isaac Newton, o famoso Isaac Newton, ele tinha diversas motivações alquímicas no que ele Aham. fazia. Motivações religiosas, inclusive. Newton é famoso por postular que o espaço e o tempo eram absolutos, ou seja, eles existiam em si mesmos, eram quase divinos, né? São Aham. semi-divinizados nessa teoria newtoniana. Ele fazia isso por motivações religiosas, né, teológicas, Sim. não por motivações empíricas de experimentação da realidade do que ele estava vendo. Aham. Você tá entendendo? Então, Sim. isso que eu quero dizer. A ciência ela está inserida numa cultura. Ela é feita por pessoas, por homens, que possuem paixões, que possuem respostas emotivas, que possuem diversas outras coisas. Sim. Então você não pode ter essa ideia de que ela é a isentona do negócio e é aquela que vai ditar as regras de tudo. Sim. Você tá? É. Não tem. Eu falei muito disso, eu falei muito isso daí quando começou a pandemia, né? Que aí começou essa loucura e começou uma penca de páginas novas falando, não, a ciência vai nos salvar, a ciência, nós temos que confiar na ciência. E esse tipo de coisa eu falei, gente, mas o cientista é uma pessoa que nem eu, né? Ainda mais numa sociedade que a gente vive, que onde as pessoas não buscam virtude, não sabe nem o que é uma virtude, a gente vai confiar plenamente em pessoas assim, realmente. Ah, o caminho disso é aquilo que eu. Aceitando esse tipo de coisa, o caminho é o que o Friedrich Hayek lá escreveu lá no livro dele, O Caminho da Servidão, né? Vai estar indo para a Sim, servidão total. Isso aí é o caminho de ditaduras das mais terríveis, né? sim, Ditadura científica. E, aliás, não é papel da ciência dizer o que nós devemos ou não fazer com qualquer conhecimento que ela possa vir a nos dar. A ciência ela pode me dizer o seguinte: olha, se você urinar num fio que tem alta tensão, uma descarga elétrica, você provavelmente vai levar um choque. Ela pode me dizer isso. Ela não pode me dizer não urine ou urine ali. exatamente. Uhum. Você tá, Eu tá acho que entendendo? essa diferenciação muita pouca gente entende hoje em dia. Né? Não? Nossa. E quando ela, por exemplo, eu gosto de falar, eu gosto de você, não sei se você me acompanha, mas eu tenho a Quinta do Cachimbo, né? Ah, Fumo eu cachimbo. tava dando uma olhada. Sim.
eu fumo cachimbo, etc. Aqui eu gosto de tabaco, gosto de fumar cachimbo, gosto de Eu comprar um também charuto, sabe? Gosto disso sei aqui. como é que é isso daí. E assim, se você fica no aspecto quantitativo, né, o que que... Tá, beleza, tem diversos estudos demonstrando alguns efeitos da nicotina nos pulmões, e sei lá eu, não sei o que, tal, na traqueia, e por aí vai, né? Agora, eu não vi nenhum estudo, a ciência pode me dizer isso, olha, se você continuar, vai fazer isso, vai causar aquilo, vai não sei o quê. Agora, eu não vi nenhum estudo, jamais, mostrando os aspectos qualitativos. Aquela paz de espírito, aquele meu convite à calmaria, Sim, convite a ser uma pessoa melhor, tá? Convite à reflexão, etc., em que sim, tudo isso está me causando. Tá vendo? Um ato, eu de pegar um cachimbo e fumar um cachimbo, ele tem nele, não é somente a quantidade que está envolvida, exatamente. está Tem uma envolvido qualidade, tem uma essência. uma, tem uma qualidade inteira do meu ser. Eu costumo dizer assim, olha, porque eu fumo cachimbo, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, não sei o quê. E isso aí tem um valor muito, muito grande. Sim. Bom, Eu lembro uma vez aconteceu comigo, né? Esse tempo atrás, eu de vez em quando tô fumando e vou gravar um negócio. E, e uma moça veio, nossa, mas por que você está fazendo isso? Você é um profissional da saúde, sabe? Não, mas olha, é como se você se tornasse um demônio, né? Assim, e pelo fato de você ser um profissional de saúde, ainda mais pelo fato de eu estar com uma página que fala sobre questões médicas, então, peraí, eu tenho que moldar a minha atitude mediante uma parte dos estudos científicos, pelo que uma parte desses estudos mostram, sim, né? Então, assim, e aí ela falou, não, mas eu acho que você tem que ser assim. Não, não funciona assim, entendeu? Eu sei o que sim, causa, eu sei as exatamente. coisas que causam, mas é isso, a É, ciência não está aqui para me dizer o que fazer. Né? é aquilo que eu falava ali, né, da questão da urina. Olha, eu sei que se eu urinar aqui nesse fio aqui, posso levar um choque, etc. Mas eu sei disso. Mas se eu escolher tomar essa ação ou não, não cabe Sim, à ciência determinar. exato. Uhum. Isso é Entendeu? perfeito. Uhum. Não cabe, não cabe. E quando essas medidas, na pandemia agora a gente está vendo muito isso, né? Muitas atitudes, muitas medidas políticas sendo colocadas na sociedade com um tal do embasamento científico, né? Com base na ciência. Uhum. Mesmo que fossem verdadeiras, mesmo que for, que eu não acho que sejam, mas vamos supor que por, por Iluminação hipótese, divina. que seja, né? Digamos assim, Uhum. que olha, isso aqui acontece, não sei o que, não sei o que, se você fizer os lockdowns vai acontecer tal coisa, é isso mesmo, não sei o que. Sim, Mesmo que isso seja verdadeiro, você colocar, determinar políticas em cima desse conhecimento que está sendo adquirido, né, é muito perigoso, muito perigoso, sim. muito perigoso, porque o que você vai acabar vai acabar caindo numa ditadura tecnocientífica, né, Uhum. que a gente está Sim. arrumando. Bom, mas enfim, agora, o que seria o cientificismo? Né? Beleza, eu dei aqui um aparato, espero ter colocado aonde que a ciência se encaixa dentro da realidade, o que, que seria ciências na modernidade, o que ela faz, o que ela Uhum. estuda, que tipo de coisa ela faz, por que, que essa visão permeia toda ela, né? Porque hoje você tem assim, somente quantidades interessam. Eu Sim. espero que isso é uma visão cartesiana, que entrou, penetrou, está aqui, é subjacente ao pensamento científico, Uhum. e tudo mais. Mas agora, o que é o posicionamento filosófico chamado cientificismo que permeia toda a sociedade? Veja,
você tem na ciência uma metodologia para você adquirir esse tal conhecimento, esse determinado conhecimento a que ela se propõe. Ou melhor, a ciência ela se propõe, né, por exemplo, biologia. Ela vai se propor um determinado tipo de conhecimento e vai estudar aquilo ali e acabou. Física também. A medicina, outro, né? Dentro da Uhum. medicina você deveria ter outras vertentes também, homeopatia, farmacologia, etc. e tudo mais. Ela tem isso aí, ela vai adquirir esse tipo de conhecimento, certo? Agora, quando eu restringo que os conhecimentos só são verdadeiros quando eles passam pelo crivo da ciência, eu estou dentro do cientificismo. Uhum. Ou seja, a gente pode resumir o cientificismo nessa frase. Um conhecimento só é verdadeiro se ele passa pelo crivo da ciência. Certo? Já tem um problema aí, né? Tem um problema, é claro, tem um problema evidente, né? Sim. É autorrefutável. Uhum. Esse negócio é um conhecimento? Sim ou não? Se for um conhecimento, ele passa pelo crivo da ciência? Uhum. De maneira alguma. Você Exato. tem vários problemas. Mas esse é o pensamento. O cientificismo é isso. E aquilo resume-se, né? Frase que, como eu coloquei, na sociedade. Foi comprovado cientificamente que, portanto, acabou, encerrou. Uhum. Né? O que está subjacente a essa frase? Exatamente isso que eu acabei de colocar agora. Um conhecimento só é verdadeiro se ele passa pelo crivo da ciência. Entendi. Né? Bem, aí nós já temos um problema que é o fato de, na verdade, isso é mentira, né? O Então, conhecimento claro, com pode ser certeza. verdadeiro por passar por outros crivos também, né? Com certeza, com certeza. Ele Então, mesmo, né? Como eu falei, ele mesmo. sim, Se ele fosse um conhecimento, se é um conhecimento verdadeiro, esse aí, ele não passa pelo crivo da ciência. Então sim. você tem que postular, tem que colocar ele como arbitrário. É Então, autorrefutável. sim. Realmente. E nessa questão de você ter falado assim do ponto quantitativo, né? Tem um livro muito interessante de um autor francês que chama Denis Demarque. E ele pega e faz como se fosse uma atualização mesmo filosófica das bases da homeopatia. E ele, consequentemente, como muito católico, ele tem uma cultura filosófica aristotélica tomista, que é muito identificável isso no livro. E ele consegue trazer uma filosofia assim que eu acho incrível, olhando as bases da homeopatia, para ratificar as bases da homeopatia. Né? E é muito interessante como ele mostra o caráter qualitativo da homeopatia. Né? Tanto a questão da experimentação no homem sadio, como a questão do próprio tratamento em si. Né? Sim. E ele vai mostrar assim de maneira espetacular. É um livro, tanto que a gente está dando aula assim, sobre esse livro agora na plataforma. E é o que a gente estava falando hoje, assim, o fundador da homeopatia, ele só conseguiu atingir o nível de entendimento acerca das drogas, acerca da, da qualidade, né, da virtude das drogas, das virtudes curativas dos medicamentos, através da, da questão qualitativa. Ou seja, não foi aumentando dose, na verdade foi diminuindo dose, na verdade até deixando essas doses infinitesimais. Ou seja, é somente com as doses infinitesimais que, primeiro, a gente consegue descobrir os poderes curativos, né? As virtudes curativas dos medicamentos, das drogas, das substâncias, quanto é só através das doses infinitesimais que a gente também consegue curar as doenças, né? Tratar os doentes. E isso é muito interessante, por quê? Porque nós temos drogas na homeopatia que são, em natura, né? Nós temos remédios homeopáticos que, em natura, são substâncias
que absolutamente não tem efeito farmacológico nenhum. Por exemplo, o sal de cozinha. Sim. Né? Uma das maiores e mais antigas drogas que a gente utiliza, e mais importantes, que é o natro muriático, são substâncias que a gente consome diariamente e não necessariamente temos uma patogenesia. Produzimos sintomas dele. Mas quando o Hahnemann, né, quando o fundador transformou essa substância em infinitesimal através do processo farmacotécnico e tal, ele consegue observar todo um quadro patogenético, um quadro de sintomas que é impossível de se observar quantitativamente, ou seja, medindo, né? Você tem que tomar 3 gramas de sal por dia. Você nunca vai ter isso daí. Você só vai ter isso quando você passa por um processo qualitativo, para transformar, né, numa qualidade diferente. Então, é realmente impressionante como a homeopatia ela cai, né, de um lado em que não se aceita, né, de um lado onde a ciência moderna simplesmente deixa de olhar, que é o lado das essências. Né? Assim, aliás, isso até, né, essa visão reducionista da realidade que o cientificismo traz, né, de olhar apenas para a categoria da quantidade, reduzir o real a isso, ela se aplica também ao homem, certo? Então, o homem perde todo o caráter qualitativo e entra apenas no reino da quantidade. Então, o cientificismo é também uma redução do homem. Alguém colocar a divinização da matéria, é exatamente isso. Você está reduzindo o homem à matéria, né? Você está reduzindo o homem à sua causa, à causa material ali. Entendi. Você está fazendo Ele quer transformar a causa formal, a essência, causa formal em tudo em matéria. causa material, né? Exatamente. É isso aí. Até algumas, por exemplo, hoje na neurociência moderna, né? E também na psiquiatria, etc., a maioria dos psiquiatras, a maioria dos psicólogos, etc., eles são todos materialistas. Sim. Então, ou seja, enxergam o homem como puramente material. Então você não tem o teu intelecto e a sua vontade, o que você abstrai, etc. Existem vários problemas nessa visão do ponto de vista filosófico, mas, enfim, acho que não vale a gente falar disso agora. Mas eles reduzem o homem a isso. Né? Então você, por exemplo, você, Leonardo, está reduzido ao seu cérebro. E seu cérebro é um composto, a matéria tem um composto químico acontecendo, né? Tem neurotransmissores indo de um lado para o outro, etc. Está acontecendo isso no seu corpo e tudo mais. Então, portanto, se eu tratar farmacologicamente isso aí, teoricamente eu estou tratando a essência, o homem Leonardo. Sim. Mas, em princípio, você já está fazendo uma redução do Leonardo. Exato. Você não está tratando o Leonardo inteiro. Uhum. Algumas coisas podem ser que seja só um problema da matéria mesmo, entendeu? Sim. Só que a visão cientificista, ela reduz todo o aspecto, todo o caráter qualitativo do Leonardo, a matéria do Leonardo. Uhum. Né? E vai te enxergar. Nossa, quantas vezes você foi num hospital, não sei, alguém foi, e os caras vai lá e diz assim, ó, qual é o número de sintomas que você tem? Te olham como um dado. Sim. Te encaixam. E te encaixam, assim, olha, você tem esse sintomas, então provavelmente a doença que você tem é isso aí. Aí, inclusive, já tem um monte de inteligência artificial. Eu falei que eu trabalhava no começo e eu sei disso. E já dá diagnóstico, né? Sim. Conforme o conjunto de sintomas. Ou seja, a medicina acaba virando pura estatística. Né? Sim. Eu coleto dados quantitativos de você, coloco lá numa tabela. Inclusive, alguém me falou, não lembro quem, alguém me falou que lá no Albert Einstein já está acontecendo isso, assim, né? Você faz uma...
você faz umas medidas, né? Sei lá, coleta tal substância, ou do sangue, não sei o que, mede isso, mede aquilo, joga no software, que tem por trás tem uma IA, né? E esse software vai retornar para você o diagnóstico. Né? E Isso. o médico nem olha para você enquanto pessoa, assim, tá? Ele só quer saber que os teus dados ali acabou. Né? E a consulta homeopática ela é totalmente o avesso disso. Na Isso. consulta homeopática a gente busca sintomas subjetivos, por exemplo, sintomas que aquela pessoa cita, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça que parece uma abelha me picando. Ah, eu tô com um ferimento que ele arde, que eu tenho um sentimento de ardência. Tô com uma dor que ela cruza meu corpo, ela vem daqui, vem para lá, vem para cá. E isso são sintomas que a gente sempre busca, só que isso é subjetivo, isso é uma coisa da pessoa, específico daquela pessoa. Sim. Então a gente tem que ter um olhar para a pessoa, né? Totalmente contrário. Né? Não, com certeza, não tem que ser assim, né? Senão Tem você que tá. ser assim. Nossa. Então a Mas gente está. Pode falar. Então, você tem, né, no cientificismo, essa redução do homem. Essa redução do. Você reduz o homem. Então, a cultura moderna, ela, como eu posso dizer, ela reduz o homem ao reino da matéria. Entendi. Cultura moderna, porque essa versão cientificista está subjacente, né? Reduz o homem ao reino da matéria. E você é um amontoado de células, apenas isso. E não existe nada inteligível em você que tenha uma distinção de mim. Sim. Afinal de contas, se nós somos um amontoado de células, e apenas um amontoado de células, não tem causa formal, que eu falava lá, Exato. se não tem uma causalidade formal, uma forma substancial, se nós somos, como é que a gente se distingue um dos outros? Como é que eu me distingo, inclusive, de qualquer outro amontoado de átomos ou qualquer outra coisa? É por causa da composição química disso, daqui, tal, ou sei lá, esse átomo está com tal carga elétrica, esse elétron está com tal carga elétrica, aquele lá, tal. Exato. Verdade. Acho que traduz, assim, perfeitamente. Né? Cai muito Uma bem. luva. Nossa, muito bem, muito bem. A gente está chegando no final já, e eu quero agradecer porque, assim, foi uma aula mesmo, sabe? Foi impressionante como clareou, né? Eu já tinha uma certa noção, mas você falando assim, né, explicando pra gente, realmente abriu uma janela enorme. E espero que muitos outros homeopatas possam assistir, porque, como eu falei, para mim é um tema urgente. Então, eu quero te agradecer novamente, tá? Por, Foi um assim, ter prazer. aceito. Realmente muito bom. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Imagina. E espero, Foi todo assim, mundo. espero outras vezes, se a gente possa Com certeza. Com estar certeza. aí. A gente marca alguma coisa aí, vamos bater um papo. Que bom. Para mim é sempre um prazer falar desses temas, né? Então fique tranquilo. Né? Que ótimo. Muito obrigado, viu? Então, uma boa Obrigado. noite. Pessoal, muito Boa obrigado noite. por terem assistido, tá? Vai ficar gravado a live. E não percam amanhã com a doutora Bonamin, pesquisadora internacional, que é eu coloco aí como uma das 5 principais que podem falar do tema das pesquisas atuais em homeopatia. Então, não percam amanhã, tá? Vai ser muito bom. Muito obrigado a todos, tá? E fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau, Dave. Boa noite. Tchau, Leonardo. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.